A tragédia da família Alice. O que levou um homem dedicado à beira do abismo? Como identificar um psicopata? Vamos nos aprofundar nesse termo e entender o que ele realmente significa. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por traços distintos, como falta de empatia e compaixão, superficialidade emocional, egocentrismo e um charme enganoso. Embora essa lista não seja exaustiva, essas qualidades são comumente observadas em psicopatas. Esses indivíduos são mestres em se adaptar, manipulando habilmente aqueles ao seu redor e escondendo sua verdadeira natureza, muitas vezes a ponto de nem mesmo os mais próximos perceberem o perigo potencial. A história da família Alice serve como um lembrete assustador de que alguém visto como um membro amoroso e próximo da família pode, de repente, se transformar em um perpetrador impiedoso, não poupando nem mesmo seus próprios filhos. O comportamento do homem e seus motivos declarados para cometer um ato tão hediondo foram tão alarmantes e chocantes que levantaram questões sobre sua sanidade. No entanto, para a surpresa de todos, uma avaliação psiquiátrica revelou que ele estava plenamente consciente de suas ações e premeditou o crime horrível. Este caso abalou a Itália até o núcleo, particularmente a pacata província de Mavizanti, onde essa tragédia se desenrolou, marcando-a como o crime mais notório na história dos subúrbios de Milão. Agora, vamos desvendar metodicamente essa história e tentar traçar a sequência de eventos que levaram a uma conclusão tão trágica. A tragédia em Mavizanti. Nas primeiras horas de sábado, 14 de junho de 2014, a pacata cidade de Mavizanti foi despertada pelos gritos desesperados de um homem. Ao olhar pelas janelas, os moradores viram seu vizinho, Carlo Lice, de 31 anos, pedindo ajuda. Ele parecia assustado e desorientado, murmurando incoerentemente e implorando para que alguém chamasse a polícia. Enquanto pessoas das casas vizinhas se reuniam, Carlo revelou que toda sua família havia sido vitimada por intrusos que invadiram sua casa. Ele disse que sobreviveu milagrosamente porque estava fora com amigos em um bar local assistindo ao jogo de futebol entre Itália e Inglaterra. Ele mencionou que tudo parecia normal quando saiu de casa naquela noite, mas ao retornar, encontrou sua casa em desordem e os corpos sem vida de sua esposa Cristina, de 38 anos, de sua filha de 5 anos e de seu filho de 1 ano e meio. Os vizinhos imediatamente chamaram a polícia e os serviços médicos de emergência. Enquanto esperavam a chegada das autoridades, o operador pediu a Carlo que verificasse se algum membro da família tinha pulso e, possivelmente, começasse a reanimação cardiopulmonar, RCP, se houvesse sinais de vida. Carlo, no entanto, gritou que não entraria na casa novamente nem tocaria nos corpos. Embora seu comportamento pudesse ser atribuído ao choque, era peculiar que ele se referisse aos membros da família como corpos antes mesmo de confirmar suas mortes. Quando a polícia e o pessoal médico chegaram e confirmaram as mortes de sua esposa e filhos, Carlo mal reagiu. Ele tentou chorar, mas só conseguiu expressões faciais contorcidas, com os olhos permanecendo secos e o rosto quase indiferente. Ele lutou para lembrar a sequência de suas ações, deu declarações contraditórias, mas afirmou ter gravado o momento em que descobriu os corpos na câmera de seu telefone, acreditando que isso provaria sua inocência. Mas acabou sendo uma das principais evidências contra ele. Esse foi o início de um caso de grande repercussão que foi rapidamente resolvido. A narrativa do roubo, fortemente defendida por Carlo, foi descartada em poucas horas de investigação, e ele se tornou o principal suspeito. À medida que a polícia descobriu mais evidências físicas na cena do crime e interagiu mais com Carlo, surgiram dúvidas sobre sua saúde mental. Quem era Cristina Alice? Vamos começar esta narrativa apresentando seus principais personagens. Cristina Alice, nascida Cristina Omas, veio ao mundo em 17 de setembro de 1975, na pequena cidade de Pavia, no norte da Itália. Ela era a filha mais velha da família. Desde jovem, demonstrou uma natureza determinada, independente e altamente ambiciosa, sempre marchando ao ritmo de sua própria música.
Possuía qualidades de liderança e estava constantemente se esforçando para se destacar em tudo o que empreendia, seja no trabalho escolar, nas apresentações no clube de teatro ou em qualquer atividade cotidiana. Cristina sempre tinha um grande círculo de amigos graças às suas excelentes habilidades organizacionais e à capacidade de liderar. Após concluir o ensino médio, foi aceita em uma universidade prestigiada em Milão e logo se mudou da casa dos pais para começar uma vida independente. Apesar disso, manteve uma relação próxima com sua família, mantendo contato constante, e seus pais sabiam que sempre podiam contar com sua filha mais velha. Aos 19 anos, enquanto ainda frequentava a universidade, Cristina conseguiu um emprego em uma filial de uma grande empresa de seguros italiana localizada em Mavisanti. Rapidamente conquistou o respeito de seus superiores e colegas, e sua carreira estava em um caminho rápido para o sucesso. Ao se formar, tinha uma ampla gama de oportunidades à sua frente, mas em vez de se mudar para uma grande cidade, escolheu ficar mais perto de casa no interior. Nessa época, já havia recebido uma promoção no trabalho e assumido uma posição gerencial, tornando-se uma especialista líder no campo do seguro civil. No entanto, mesmo enquanto crescia e se tornava uma mulher adulta e bem-sucedida, Cristina nunca desistiu de sua paixão juvenil pelo teatro. Dedicava todo o seu tempo livre aos ensaios e apresentações no palco, especialmente apreciando produções musicais devido à sua forte voz e ouvido musical impecável. Em Mavisanti, ela tinha seus admiradores e às vezes até era reconhecida nas ruas. No entanto, sua vida pessoal não parecia se encaixar tão perfeitamente. Tinha muitos pretendentes e romances ocasionais, mas a maioria dos homens que encontrava parecia frívola, pouco confiável e inadequada para um relacionamento sério ou vida familiar. Ela acreditava que eventualmente encontraria seu verdadeiro amor e alcançaria a felicidade. Carlo Lisi, o psicopata disfarçado. Carlo Lisi nasceu no outono de 1982, na comuna italiana de Casarano, como o mais velho de 2 filhos. O patriarca da família tinha visões conservadoras, era bastante rigoroso e até severo com os filhos. O irmão mais novo de Carlo rapidamente se tornou o queridinho dos pais, constantemente mimado e protegido, enquanto exigiam obediência inquestionável, desempenho acadêmico estelar e altas conquistas do primogênito. Desde a infância, Carlos se esforçava para atender às expectativas dos pais, sempre agindo conforme instruído. Ele se destacava academicamente, participava do vôlei, um esporte escolhido por seu pai, apesar da paixão de Carlo pelo futebol, e nunca discutia com seu pai, que frequentemente declarava que sua casa operava exclusivamente sob suas regras. Era fácil perturbar ou irritar seu pai, que se tornava aterrorizante quando enfurecido. Assim, Carlo fazia questão de nunca contradizê-lo, sempre observando com inveja o tratamento mais afetuoso de seus pais em relação ao irmão mais novo. Na adolescência, Carlo tornou-se nervoso e retraído, sonhando em fazer algo por conta própria, mas temendo a ira de seu pai. Seus medos, lutas internas e dúvidas afetavam seus relacionamentos com os colegas. Carlo quase não tinha amigos na escola, onde era visto como um nerd desinteressante, frequentemente intimidado abertamente, sem capacidade de se defender, pois seu pai havia esmagado sua autoestima e suprimido qualquer desejo de se afirmar. Com o tempo, Carlo aprendeu a se adaptar e se misturar. Ele evitava conflitos, tentava se misturar à multidão e era superficialmente educado e gentil, mesmo com aqueles que desprezava. Parecia que Carlo havia perdido suas próprias emoções ou talvez nunca as tivesse, rindo ou chorando com os outros, mas suas respostas emocionais sempre permaneciam superficiais, pois ele nunca sentia verdadeiramente essas emoções. Outra característica de Carlo era sua habilidade de desviar de perguntas desconfortáveis. Ele não era um mentiroso patológico, mas sabia como prevaricar e evadir com uma atitude tão impassível que parecia estar falando a verdade. Pessoas que conheciam Carlo pessoalmente mais tarde lembraram de sua capacidade diminuída para a empatia. Ele podia ser descrito como insensível e indiferente aos problemas e sofrimentos dos outros, incluindo aqueles mais próximos dele. Após concluir a escola,
Carlo se matriculou na Faculdade de Economia de uma universidade prestigiada, escolhida por seu pai, apesar da falta de interesse de Carlo por economia ou trabalho com números. Mas sua opinião nunca foi solicitada e ele não podia desafiar a decisão do pai. Assim, Carlo estava acostumado a agir contra seus próprios interesses apenas para atender às expectativas dos outros. Carlo era bastante atraente e sabia como usar isso a seu favor. Suas atividades esportivas juvenis e visitas regulares à academia na vida adulta o tornavam ainda mais atraente, juntamente com algum charme e carisma superficial. Carlo poderia ser descrito como um verdadeiro galã, com um sorriso deslumbrante e porte atlético. As pessoas frequentemente admiravam sua aparência, levando a um amor próprio excessivo e narcisismo clínico. Lise iniciava facilmente casos com mulheres, mas era incapaz de se envolver em relacionamentos sérios de longo prazo. Primeiro, ele evitava qualquer responsabilidade. Segundo, ele não tinha interesse em fazer planos a longo prazo, simplesmente deixando a vida seguir seu curso. E terceiro, sua parceira logo percebia que ele era emocionalmente superficial e desprovido de apego real, levando-as frequentemente a iniciar a separação. Mesmo após a universidade, o jovem continuava vivendo com os pais, sem mostrar desejo de iniciar uma vida independente, muito menos de formar uma família própria. Enquanto isso, conseguiu um emprego em uma empresa líder de TI em Milão. Carlo ganhava um bom salário e tinha amplas perspectivas, mas permanecia insatisfeito com sua carreira. No entanto, seus pais estavam radiantes e seu pai parecia orgulhoso do filho mais velho pela primeira vez. Então, Carlo tinha medo demais de decepcioná-lo, preferindo evitar conflitos e críticas. Mas logo, um bom emprego e conquistas na carreira não eram suficientes. Seus pais cada vez mais o pressionavam a se casar e proporcionar-lhes netos, cientes de seus inúmeros casos passageiros e de sua incapacidade de manter relacionamentos sérios. Essas discussões frequentemente levavam a discussões em casa. Como Carlo sempre tentava evitar confrontos, ele assegurava que em breve encontraria uma esposa e começaria uma família. Carlo e Cristina Alice e uma história de amor. Carlo viu Cristina pela primeira vez durante sua apresentação em uma peça musical no palco, onde foi totalmente cativado por seu carisma poderoso e talento vocal impressionante. Apesar de sua fascinação imediata, ele não teve coragem de se aproximar dela após o show. No entanto, o destino interveio algumas semanas depois, quando amigos em comum os apresentaram. Na época do encontro, Carlo tinha apenas 23 anos, enquanto Cristina já tinha 30. Apesar da diferença de idade significativa, desenvolveram rapidamente um relacionamento romântico. Cristina, que anteriormente se concentrava principalmente em sua carreira, encontrou-se inesperadamente querendo construir uma família e ter filhos com Carlo. Ele era atraente, orientado para a carreira e inteligente. Cristina percebia sua hesitação, dependência, egoísmo perceptível e alguma frieza emocional como traços que poderiam ser corrigidos. Ela tomou a iniciativa no relacionamento, com Carlo seguindo-a obedientemente. Poucos meses após o início do relacionamento, Cristina apresentou Carlo à sua família. Os pais de Cristina, no entanto, não ficaram satisfeitos com sua escolha. Eles viam seu pretendente como frívolo, com a mãe de Cristina descrevendo-o como uma criança no corpo de um homem. Ela acreditava que sua filha precisava de um parceiro emocionalmente mais maduro, que pudesse ser um suporte confiável, e não desse jovem imaturo. Cristina, no entanto, discordou e decidiu seguir seu coração, como sempre fazia. Em contrapartida, os pais de Carlo ficaram encantados com sua escolha. Cristina era vista como uma mulher adulta, sábia, autossuficiente e realizada, que poderia cuidar de si mesma e do filho indeciso e um tanto irresponsável. O chefe da família, que não era facilmente agradado, ficou particularmente encantado, convencendo ainda mais Carlo de que havia tomado a decisão certa. Em águas tranquilas. Cerca de um ano após o encontro, o jovem casal se mudou para uma casa própria e começou a planejar ativamente o casamento.
Carlo era quieto e obediente, sempre ouvindo sua noiva, nunca a contradizendo e evitando cuidadosamente disputas domésticas. Cristina tomava todas as decisões, enquanto seu parceiro escolhido as apoiava silenciosamente. Esse arranjo lhe convinha perfeitamente. Ela estava confiante de que uma vida longa e feliz os aguardava. No entanto, pouco antes do casamento, Carlo revelou sua verdadeira natureza pela primeira vez, quase causando a separação. Antes do casamento, os amigos de Carlo organizaram uma festa de despedida de solteiro em uma das boates populares de Milão. Eles beberam, se divertiram e estavam aproveitando o momento quando um grupo de mulheres se juntou a eles. Uma delas mostrou um interesse especial pelo futuro noivo, tentando seduzi-lo ao máximo. Seus amigos embriagados imediatamente o incentivaram, sugerindo que um caso passageiro com a estranha seria a aventura perfeita para se despedir da vida de solteiro. Sem pensar muito, Carlo foi para um hotel com a mulher, onde passaram uma noite apaixonada. Na manhã seguinte, inesperadamente, Carlo confessou seu amor à amante casual e prometeu deixar sua noiva por ela. No mesmo dia, ele confessou tudo a Cristina, dizendo que havia se apaixonado por outra pessoa e não queria mais se casar. Cristina lidou com a notícia com dignidade, fez as malas e decidiu voltar temporariamente para a casa dos pais, enquanto encontrava seu próprio lugar. Mas quando o pai de Carlo soube das ações do filho e que o noivado com Cristina havia sido rompido por sua iniciativa, ficou furioso. Declarou que não queria ver seu herdeiro até que ele pedisse desculpas à noiva e a convencesse a se casar com ele novamente. Mais uma vez, Carlo se submeteu à vontade do pai. Depois de comprar um enorme buquê de flores, dirigiu-se à residência dos Omas. Os pais de Cristina se opuseram a ele. Eles já não gostavam desse jovem peculiar antes da notícia de sua infidelidade e do rompimento do noivado, e agora certamente não queriam vê-lo. Mas a decisão final cabia a Cristina. Depois de algum pensamento, ela decidiu perdoar seu noivo e lhe dar outra chance. O casamento e a vida dupla de Carlo Lissi. O casamento aconteceu conforme planejado e o dinheiro dado pelos parentes foi investido na compra de sua própria casa em Mavizanti. Inicialmente, a vida conjugal parecia bastante feliz. Ambos tinham posições de destaque com salários substanciais, o que lhes permitia não apenas o essencial, mas também viagens, entretenimento e muito mais. Em 2009, eles deram as boas-vindas à sua primeira filha, Júlia, e em 2013, Cristina deu à luz um filho, Gabriel. Para o mundo exterior, eles pareciam uma família feliz, cheia de amor e compreensão. Carlo parecia fazer de tudo para agradar sua esposa, não por amor ou respeito profundos, mas para evitar disputas. Cristina estava contente com sua vida juntos, alheia à vida dupla que seu marido levava. Em casa, ele era o pai de família exemplar, passando tempo com a esposa e os filhos. No entanto, em Milão, onde Carlo viajava diariamente para o trabalho, ele se transformava completamente. Frequentemente envolvia-se em casos e encontros casuais, conhecendo mulheres em cafés, shoppings ou até na rua. O homem bonito e bem vestido em seu carro caro quase sempre recebia interesse recíproco. Mas esses casos geralmente terminavam após alguns encontros. Carlo gostava do controle e da dominância nesses relacionamentos de curto prazo, decidindo quando ver sua próxima conquista e quando deixá-la. Em casa, Cristina tinha o controle, com Carlo apenas seguindo sua liderança. No entanto, rumores de suas escapadas eventualmente chegaram a Cristina. Cada vez que ela o confrontava, Carlo jurava que eram mentiras e calúnias. Em 2013, logo após o nascimento do segundo filho, Carlo considerou seriamente deixar sua família por uma de suas amantes, a ponto de admitir suas intenções à sua esposa. Cristina contra-argumentou com razões convincentes contra a separação, destacando especialmente como isso afetaria seus pais. Carlo não teve escolha a não ser ceder à sua lógica. Um novo amor e um plano horrível para escapar dos laços conjugais. Um ano depois, no início de 2014,
uma nova funcionária chamada Maria, jovem e atraente, entrou no local de trabalho de Carlo. Ele se apaixonou por ela instantaneamente, incapaz de pensar em mais ninguém. Tentou de tudo para chamar sua atenção, dando pequenos presentes, elogiando-a e pedindo para sair repetidamente. No entanto, Maria deixou claro que não queria se envolver com um colega casado e com 2 filhos. Mas Carlo, persistente em sua busca, parecia ignorar suas objeções e não pensava em desistir. Além disso, Carlo começou a culpar sua família por sua infelicidade, acreditando que sua esposa e filhos eram obstáculos para sua alegria pessoal. Convencido de que nunca havia sido feliz em seu casamento ou na vida, mas que com Maria ele poderia ter o relacionamento perfeito, se não fosse pelos laços conjugais e responsabilidades como pai. Quanto mais ele refletia sobre isso, mais sombrios seus pensamentos se tornavam. Carlo voltou a falar sobre divórcio, mas sua esposa mais uma vez o convenceu de que era uma má ideia, e ele não encontrou argumentos para contrariá-la. Frustrado, começou a procurar advogados de divórcio online, mas percebeu, após algumas consultas, que teria que entregar metade de seus bens a Cristina e também pagar pensão alimentícia. Não aceitando tal resultado, ele começou a pesquisar como acabar com a vida de uma pessoa rapidamente sem levantar suspeitas, mergulhando em várias histórias criminais. Carlo se deparou com um artigo sobre um assalto à mão armada ocorrido alguns anos antes em Mavizanti. Os ladrões esfaquearam fatalmente o proprietário da casa antes de fugir com o saque, permanecendo indetectados até hoje. Um plano monstruoso tomou forma na mente de Carlo, recriar um cenário semelhante de roubo, mas desta vez as vítimas seriam sua esposa e filhos. O último dia da família Alice. O último dia para Cristina e as crianças foi sexta-feira, 13 de junho de 2014. Carlo tinha o dia de folga e passou com a família, dando-lhes uma espécie de festa de despedida. Eles foram juntos a um parque de diversões, depois ao shopping para fazer compras e passaram a noite em um café local popular. O homem fez o possível para que o maior número possível de pessoas os visse e todos notaram como estavam felizes. Depois de retornar para casa, o casal colocou os filhos na cama em seus quartos no segundo andar e desceu para a sala de estar, onde fizeram amor. Fazia parte do plano astuto de Carlo para afastar suspeitas. Ele sabia que o exame estabeleceria o fato de que ele e Cristina tiveram intimidade consensual, e quem pensaria que, depois disso, um homem de repente tiraria a vida de sua esposa e filhos? Cristina sabia que seu marido ia assistir futebol com amigos e presumiu que ele foi se vestir. Ela mesma se acomodou na sala de estar assistindo TV. Mas Carlo foi para a cozinha, pegou uma faca grande e se aproximou furtivamente de sua esposa por trás, esfaqueando-a no lado do pescoço. Cristina não apenas permaneceu consciente, mas também tentou escapar. Aparentemente, ela não percebeu imediatamente quem a atacou, e quando se virou e viu seu marido perturbado com uma faca na mão, ficou chocada. A vítima tentou se defender e desalojou a faca, causando um corte na mão do agressor. Apesar de seus esforços, a disparidade de força era muito grande. Carlo continuou seu ataque até que Cristina não mostrasse mais sinais de vida. Ela morreu sem entender por que seu amado poderia cometer um ato tão horrível. Então, Carlo subiu e cortou as gargantas de sua filha de 5 anos e de seu filho de 18 meses que estavam dormindo. Especialistas mais tarde concluíram que as crianças provavelmente não sofreram e provavelmente não acordaram. Vizinhos, alguns dos quais ouviram gritos altos, não chamaram a polícia, pensando que o barulho cessou rapidamente. Se tivessem sido mais vigilantes, as vidas das crianças poderiam ter sido salvas. Após completar o ato, Carlo encenou desajeitadamente um roubo, movendo e espalhando alguns objetos, apagando suas impressões digitais da arma, limpando o chão onde pisou em sangue fresco e depois foi a um chuveiro raramente usado no porão para lavar o sangue. No entanto, ele vestiu a mesma roupa íntima que estava salpicada de sangue, sem notar no momento do ataque. Depois disso, o perpetrador enfaixou sua mão cortada,
se vestiu e casualmente foi a um bar esportivo para assistir futebol e beber cerveja com amigos. Ele se comportou naturalmente, e seus amigos, que mais tarde testemunharam no tribunal, não conseguiam acreditar que ele havia acabado de cometer um triplo homicídio contra sua própria família. Perto do final do jogo, Carlo enviou algumas mensagens para o telefone da esposa, atualizando-a sobre o placar e professando seu amor, acrescentando que logo estaria em casa. Ele voltou por volta das 3 da manhã e encenou a descoberta dramática do crime, cometendo vários erros críticos. Em primeiro lugar, gravou a cena na câmera de seu telefone, pretendendo criar um álibi ao fingir descobrir a desordem e depois o corpo de sua esposa antes de correr para fora em pânico. Seu segundo erro foi não desligar a câmera, resultando em filmagens que contradiziam completamente seu álibi e testemunho. Investigação e evidências. A alegação inicial de Carlo de um roubo foi rapidamente descartada nas primeiras horas da investigação após o exame da cena do crime. As portas e janelas estavam intactas, indicando que o perpetrador teve acesso irrestrito à casa. Nada de valor, nem nada, estava faltando, apesar do dinheiro e da caixa de joias de Cristina estarem à vista. A desordem parecia encenada, com objetos apenas derrubados ou deslocados, em vez de vasculhados. Mais importante, não havia motivo lógico para ladrões ferirem as crianças que dormiam no andar de cima. Assim, o caso foi rapidamente reclassificado como um ato deliberado de tirar vidas, e Carlo se tornou o principal suspeito. Imediatamente, ele deu declarações inconsistentes e não conseguiu explicar claramente o corte fresco em sua palma. Quando foi levado sob custódia e suas roupas foram enviadas para análise, especialistas encontraram rapidamente pequenas manchas de sangue nelas. No entanto, Carlo afirmou que o sangue devia ser da tentativa de reanimar os membros da família. No entanto, as manchas eram muito pequenas e localizadas nas costas de suas roupas, sugerindo que só poderiam ter vindo do movimento da faca durante o ato. Em relação ao vídeo que Carlo forneceu às autoridades, ele mostrava claramente que ele não se aproximou do corpo de sua esposa para verificar o pulso ou subiu as escadas até as crianças, mas correu imediatamente para fora e não voltou. Apesar disso, ele afirmou que sua família já estava morta e sabia com certeza que os três haviam sido assassinados com uma faca. A descoberta de um pano ensanguentado no lixo, que o perpetrador usou para limpar, foi a peça final da evidência condenatória.